Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, com muita saúde. Nesta aula, trataremos do tema de Introdução às Soluções Químicas. Eu sou a Ana Caroline, licencianda em Química pelo IFCE Campus Aracati e estou cursando o 6º período do curso. Os objetivos da aula de hoje serão os conceitos que introduzem o assunto sobre soluções, sendo eles que abordar as definições e conceitos sobre soluções de forma clara, que fique legível para que o aluno possa relacionar ao cotidiano, para que vocês possam ver o assunto de soluções no dia a dia. O próximo é aprender a classificar as misturas com mais de uma substância, classificar os tipos de soluções quanto ao estado físico e natureza do soluto e, por fim, aprender os componentes existentes em uma solução. Nossa aula vai se iniciar com misturas. As misturas, quando misturamos duas substâncias, elas podem resultar em uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Vamos ver aqui agora os exemplos. Um exemplo aqui de uma mistura heterogênea. Eu tenho aqui como substância a água e o óleo. Aí essa mistura ela se torna heterogênea, pois eu tenho duas fases. Aqui eu tenho o óleo como uma fase e a água como uma fase. Eu consigo observar duas fases a olho nu. Essas duas substâncias elas não se uniram, então é uma mistura heterogênea. Já na mistura homogênea, aqui no exemplo eu tenho a água e o sal como as substâncias, ela forma uma mistura homogênea, pois se transforma em uma única fase. Ok? A água e o sal é difícil de distinguir a olho nu. Então agora, turma, para ficar fixo na nossa mente, nos nossos conceitos, a pergunta é: o que é mistura heterogênea? E a resposta é que nas misturas heterogêneas, ela é nítida a presença de duas ou mais substâncias numa mistura. Elas apresentam duas ou mais fases, que é a polifásica. Se fosse 3 fases, era trifásica e assim sucessivamente. Não existem misturas heterogêneas gasosas. Fique aí a observação. Então, vamos dar aqui alguns exemplos dessas misturas heterogêneas. Temos a água e o óleo, que já foi falado anteriormente. Temos aqui a pedra de granito, que ela possui a mistura de feldespato, magnético, mica e quartzo, que elas são pedras. E temos aqui a água gaseificada, que conseguimos distinguir essas bolinhas de gás carbônico na água. Então, temos o gás carbônico, que forma as bolinhas, e a água, sendo aí uma mistura heterogênea, observando duas fases. Aqui na pedra de granito, observamos mais de duas fases, beleza? E aqui, o que é a nossa pergunta agora? O que é mistura homogênea? E temos que são aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias componentes da mistura. Elas apresentam-se de forma uniforme, em apenas uma fase monofásica. E por que isso acontece, turma? Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. O nosso tema-chave da aula, ok? Então, vamos aqui para alguns exemplos de misturas homogêneas que está no nosso cotidiano. Temos aqui o latão, que é uma mistura entre cobre e zinco, e não conseguimos identificar as substâncias separadamente, apenas visualizamos uma fase. Temos o vinagre, bastante utilizado em nossas residências, que é uma mistura de ácido acético e de água, e não conseguimos identificar quem é o ácido e quem é a água. E por fim, temos aqui o nosso ar atmosférico, né? Que é uma mistura de gases
com nitrogênio e oxigênio, entre outros, que são desconsiderados as partículas sólidas. Já vimos agora que as soluções são misturas homogêneas, que possuem apenas uma fase, não é isso? Então aqui a pergunta é: o que é soluções? E a resposta é que as soluções, elas são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, ok? Então, nas soluções, os componentes que estão presentes em menor quantidade, ele recebe o nome de soluto, enquanto os componentes predominantes é chamado de solvente, ok? Então, vamos agora dizer o que é. O que é um soluto? O soluto, ele representa a substância dissolvida. Então, temos um exemplo aqui do sal, que pode ser um açúcar, ok? Também sal, açúcar, é aquilo que se dissolve. Já o que é o solvente? O solvente, ele é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação de um novo produto, ok? Um exemplo aqui é a água, temos também como solvente a gasolina, ok? Nós temos já em mente a composição da solução, que é composta por substâncias, mais de uma substância. E a solução é composta por soluto e por solvente. Vamos agora demonstrar por um vídeo ilustrativo como é a formação da solução. Eu estou selecionando aqui o cloreto de sódio, que é o NaCl, e vou adicionar ele em meio litro de água. Aí no que eu estou adicionando o soluto, que é o nosso cloreto de sódio, eu percebo que eu não consigo aí diferenciar o NaCl da água. Então aí eu estou tendo uma solução, uma mistura homogênea. Então, as soluções, elas são muito importantes em nosso dia a dia. Como, por exemplo, o ar que respiramos é uma solução, que são misturas de gases. A água do mar, que cobre 3/4, né, da superfície terrestre, é uma solução que contém vários sais. E muitos outros produtos, como as bebidas, os materiais de limpeza e os remédios, entre outros. As soluções, enfim, têm grande importância científica, industrial e biológica para o nosso cotidiano, para a nossa sobrevivência. Existem várias classificações para soluções, mas no momento o que nos interessa é classificar as soluções segundo o seu estado físico, que são as soluções sólidas, líquidas e gasosas. Exemplificando, temos as ligas metálicas, que são soluções sólidas, como mostra na imagem, é o caso do ouro, que é comum, que é uma liga do ouro e do cobre. Temos as soluções líquidas, que são muito comuns, que no caso do exemplo é o vinagre, que é uma solução de ácido acético com água. E por fim temos os gases, que sempre se misturam perfeitamente entre si, que resulta em uma solução ou mistura gasosa. O ar é uma mistura em que se predomina o nitrogênio e o oxigênio. Então, galerinha, resumindo, na aula de hoje aprendemos as misturas, que elas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. As homogêneas, ela possui apenas uma fase, e as heterogêneas há mais de duas fases. As misturas homogêneas, elas são as soluções, que as soluções têm como os seus componentes o solvente e o soluto. E se classificam as soluções em três, a partir dos estados físicos da natureza, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Então, na aula de hoje, a gente aprendemos esses conceitos e como relacioná-los. E eu quero agradecer a todos pela atenção e até a próxima. Muito obrigado e fique com saúde.